O olhar de Marcos, entediado no engarrafamento, fixou-se em uma garota com uma cesta de doces no meio da multidão. Ela mesma esticava os lábios com os dedos, num sorriso estranho e forçado. Intrigado com aquela cena estranha, Marcos abaixou a janela do carro, mas não conseguiu dizer nada. Um homem grande, com uma jaqueta surrada, pulou em direção a ela e a agarrou com força pelo braço. "Victor, por favor, não aqui", ela sussurrou. E seu sorriso forçado desapareceu instantaneamente. "Já quase juntei tudo, me dê mais um pouco de tempo." "Quase", repetiu o homem zombeteiro. "Não preciso do seu quase." Com essas palavras, ele arrancou a cesta das mãos dela e a jogou com raiva no asfalto, transformando os doces coloridos em uma mistura suja. "Sssss, estou esperando meu dinheiro até a noite, Eva." Ele rosnou alto o suficiente para que Marcos também ouvisse. "Caso contrário, seu irmão vai se arrepender de ter sobrevivido." O homem empurrou-a e desapareceu na multidão. Ela ficou parada no meio da calçada, olhando para os doces destruídos, e uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Marcos ficou paralisado, sem perceber os sinais dos outros motoristas, e pela primeira vez viu tão claramente o abismo de desespero que pode se esconder por trás do sorriso mais artificial. Algumas semanas atrás, a vida tranquila de Eva foi destruída por um telefonema que a informou sobre o terrível acidente em que seu irmão mais novo, Thomas, se envolveu. Os médicos salvaram sua vida, mas para uma recuperação completa, era necessária uma cirurgia complexa e incrivelmente cara na coluna vertebral, cujo custo era totalmente inacessível para uma garota simples. O desespero levou Eva a dar o passo mais arriscado de sua vida, pois ela pediu ajuda a um homem de reputação duvidosa, um agiota chamado Victor, que concordou em emprestar-lhe a quantia necessária a juros exorbitantes. Pouco depois disso, como se fosse uma malícia do destino, Eva perdeu seu emprego fixo de garçonete e ficou praticamente sem meios de subsistência. A única saída que ela conseguiu imaginar foi a humilhante venda de doces caseiros na rua, que rendia meros centavos, mas dava pelo menos uma esperança ilusória de juntar dinheiro. O tempo passava inexoravelmente. O prazo para o pagamento da dívida se aproximava a cada dia, e o frio laço do medo se apertava cada vez mais em seu pescoço. À noite, Marcos encontrou Eva em um banco em um pequeno parque municipal quase vazio. Ela estava sentada, encurvada, sob a luz fraca de um poste, tentando limpar com um guardanapo os doces que milagrosamente haviam sobrevivido e estavam espalhados à sua frente no banco. Ao ouvir passos, ela estremeceu e ergueu os olhos chorosos para o elegante desconhecido, no qual reconheceu vagamente o motorista do carro caro. "O que você quer?" ela perguntou baixinho, instintivamente cobrindo com a mão os restos miseráveis de sua mercadoria. "Se você quer rir, chegou tarde, o espetáculo já acabou." "Não vim para rir", respondeu Marcos com voz calma, parando a uma distância segura. "Eu vi o que aconteceu na avenida e ouvi sua conversa." Eva sorriu amargamente e se virou, olhando para a escuridão. "Então você não tem nada a fazer aqui. Por favor, vá embora e me deixe em paz." "Eu posso resolver o seu problema", continuou Marcos, ignorando o pedido dela. "O problema com a dívida. E o problema com a operação do seu irmão." Essas palavras a fizeram se virar bruscamente. Seu olhar misturava desconfiança, medo e um lampejo de esperança desesperada. "Não aceito esmolas de homens desconhecidos", ela retrucou, embora sua voz tremesse levemente. "Não é esmola", disse ele calmamente. "É uma proposta de negócios, um acordo vantajoso para nós dois. Minhas motivações são totalmente egoístas, pode ter certeza." Eva olhou para ele, tentando entender qual era a pegadinha, o que aquele homem de outro mundo poderia querer dela. "Que tipo de acordo é esse?" ela sussurrou. "É muito simples", disse Marcos, e sua voz ficou profissional e fria.
Eu pagarei integralmente a cirurgia do seu irmão e saldarei sua dívida com aquele homem, até o último centavo. Em troca, você será minha noiva por 1 mês. Eva ficou paralisada, olhando para ele sem acreditar. As palavras ficaram presas em sua garganta. Você vai me acompanhar em todos os jantares de família e eventos de negócios, sorrir e fingir que é louca por mim. Depois de 1 mês, vamos encenar uma briga e romper o noivado. Minha família vai parar de me pressionar para me casar. E você vai conseguir o que quer. Ele estendeu para ela um cartão de visita de papel cartão grosso com estampas douradas. Aqui está meu número. Ligue quando tomar uma decisão. Mas aconselho você a se apressar, pois, se entendi bem, você só tem tempo até hoje à noite. Segurando o cartão de visita de Marcos na mão, Eva entrou correndo em uma pequena cafeteria, onde sua amiga Olivia estava terminando seu turno, limpando o balcão. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer, disse Eva, respirando com dificuldade. Ela rapidamente contou a estranha proposta do estranho, terminando sua história com uma pergunta cheia de desespero. O que eu faço, Olivia? Isso é loucura. É como se eu estivesse me vendendo. Olivia largou o pano e olhou seriamente para a amiga, segurando suas mãos. Loucura é o que Victor está fazendo com você, disse ela com firmeza. E isso, Eva, pode ser sua única chance de salvar Thomas e a si mesma. O que você tem a perder, além de 1 mês de liberdade? Após uma hesitação angustiante e a compreensão de que simplesmente não havia outra saída, Eva pegou seu telefone antigo e discou o número. Marcos atendeu quase instantaneamente, como se estivesse esperando a ligação. Eu concordo, ela disse ao telefone em um único suspiro. Tudo bem. A voz dele estava tão calma e profissional quanto sempre. Vá até o endereço que vou enviar agora. Pegue um táxi, eu pagarei. Meia hora depois, Eva já estava no saguão de um enorme centro de negócios. Marcos a recebeu pessoalmente e, sem dizer nada, a conduziu até a sala de reuniões, onde havia um envelope grosso sobre a mesa. Aqui está uma quantia suficiente para saldar sua dívida inicial, explicou ele sucintamente. Dê o dinheiro a ele, receba o recibo e esqueça isso. Amanhã de manhã começaremos sua, por assim dizer, preparação. Segurando o envelope nas mãos, que lhe parecia ao mesmo tempo uma salvação e uma maldição, Eva foi ao encontro com Victor no local combinado, em um beco escuro atrás do bar. Ele já a esperava, batendo impacientemente o pé no asfalto. Então, você trouxe? Perguntou ele com um sorriso malicioso. Sim, está tudo aqui, respondeu Eva, estendendo-lhe o envelope. Pode contar, não devemos mais nada um ao outro. Victor contou as notas sem pressa, depois sorriu ainda mais e olhou para ela com um olhar pesado e desagradável. Você me entendeu mal, boneca. Essa quantia era suficiente ontem, mas há multas por atraso no pagamento. Então agora você me deve exatamente o dobro. Ela voltou para o mesmo centro de negócios, sentindo-se esmagada e humilhada. Marcos a esperava na mesma sala de reuniões, como se não tivesse saído de lugar nenhum, e apenas olhou rapidamente para o relógio quando ela entrou. Você demorou, constatou ele com indiferença. Suponho que tudo não saiu como planejado. Eva silenciosamente colocou o envelope quase intacto sobre a mesa, afastando-o de si. Ele disse que o valor dobrou, disse ela baixinho, sem ousar olhar para ele. Por causa do atraso. Não sei o que fazer. Não posso pedir mais a você. Nosso acordo é impossível. Nosso acordo não é apenas possível, corrigiu Marcos com um tom frio, levantando-se da mesa. A partir deste momento, ele se tornou obrigatório. Você acha que eu permitiria que um pequeno extorsionário estragasse meus planos? Eu resolverei esse problema. Mas você também deve entender que agora suas obrigações para comigo também aumentaram. Ele se aproximou da janela e olhou para a cidade à noite. Amanhã, às 8 da manhã, um carro virá buscá-la. Esteja pronta.
E leve consigo apenas o necessário, você não precisará de mais nada. O dia seguinte se transformou em uma maratona surreal para Eva. O motorista não a levou ao escritório, mas a um luxuoso apartamento com janelas panorâmicas, que, segundo lhe informaram, seria sua casa durante o próximo mês. Antes que ela tivesse tempo de se orientar, uma equipe inteira entrou no apartamento. Estilistas, maquiadores, cabeleireiros e também uma senhora idosa e severa chamada Madame Dubois, que se apresentou como consultora de etiqueta. Eva foi sentada em uma poltrona e começou sua transformação completa de vendedora de rua em dama da alta sociedade. Algumas horas depois, ela olhou para o seu reflexo no espelho e não se reconheceu. Olhando para ela estava uma jovem elegante, com um vestido requintado, um penteado perfeito e uma maquiagem discreta. Mas os olhos continuavam os mesmos, cheios de ansiedade e medo. "Lembre-se, mademoiselle", repetia Madame Dubois, obrigando Eva a andar pela sala com um livro na cabeça. "O garfo para peixe é diferente do garfo para ostras. Em uma conversa social, nunca se fala sobre dinheiro, política e saúde. Sua principal tarefa é ouvir, sorrir e, ocasionalmente, fazer comentários neutros. Você entendeu?" "Sim, madame", respondeu Eva obedientemente, sentindo-se como uma boneca sendo preparada para uma apresentação. À noite, Marcos apareceu. Ele a avaliou com um olhar crítico da cabeça aos pés e acenou com a cabeça, satisfeito. "Nada mal", disse ele. "Agora, o mais importante, nossa lenda. Nós nos conhecemos há 2 meses, em um leilão beneficente. Fiquei encantado com sua modéstia e conhecimento de arte. A propósito, agora você trabalha como assistente de curador em uma pequena galeria particular. Lembre-se do nome dela." Ele lhe entregou um livreto. "Nós passeamos muito pela cidade à noite. Conversamos sobre pintura, e eu percebi que você era a pessoa certa. Fiz o pedido há uma semana, durante um jantar no restaurante Orion. Tudo foi muito romântico. Tente retratar lembranças felizes quando lhe perguntarem sobre isso." "Mas eu não sei nada sobre arte", sussurrou Eva em pânico. "Você não precisa saber", respondeu ele. "Basta dizer que prefere os impressionistas por sua leveza e suavidade. Isso será suficiente. Agora vista-se. Daqui a 1 hora, jantaremos com minha irmã mais velha, Eleonora." O restaurante onde foram era o lugar mais caro e sofisticado da cidade. Eleonora já os esperava à mesa. Era uma mulher alta e fria, com um penteado impecável e olhos que olhavam para Eva como se estivessem examinando um inseto exótico ao microscópio. "Marcos, querido", murmurou ela, beijando o irmão na bochecha. "Finalmente decidiu nos apresentar. E esta, pelo que entendi, é a tal Eva." "Eleonora, prazer em vê-la", disse Marcos. "Sim, esta é minha noiva, Eva." Todo o jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão terrível. Eva quase não comeu, com medo de confundir os garfos. Eleonora conduzia uma conversa social que mais parecia um interrogatório tendencioso. Ela fazia perguntas sobre a galeria, sobre os artistas favoritos, sobre como eles conheceram Marcos. Eva respondia com monossílabos, tentando não se afastar da lenda, sentindo um suor frio escorrer pelas costas. Marcos quase não se intrometia, observando esse duelo com uma expressão impenetrável. "Tudo isso é tão romântico", disse Eleonora com um sorriso falso quando serviram a sobremesa. "E ainda assim estou curiosa. Você nunca falou sobre sua família, Eva. Tenho certeza de que uma garota tão encantadora deve ter pais maravilhosos. O que eles fazem?" Essa pergunta pairou no ar, como se estivesse carregada de eletricidade. Eva sentiu um frio por dentro. Instintivamente, ela apertou o guardanapo debaixo da mesa, e por um instante os rostos de seus pais verdadeiros, sorridentes e vivos, como ela os lembrava, surgiram diante de seus olhos. A pausa se prolongava,
e o olhar inquisitivo de Eleonora se tornava cada vez mais insistente. Eva respirou lentamente, organizando seus pensamentos e tentando desesperadamente inventar uma resposta plausível que não atraísse. Eleonora, não acho que esse seja um assunto apropriado para o jantar. Marcos interrompeu inesperadamente. Sua voz estava calma, mas havia um tom de firmeza que fez sua irmã franzir ligeiramente a testa. Mas Eva já havia encontrado forças para responder por conta própria. Ela ergueu os olhos para Eleonora, e em seu olhar não havia medo nem bajulação, apenas uma tristeza silenciosa e profunda. Meus pais eram pessoas maravilhosas, disse ela com voz firme e clara. Meu pai era professor de história e minha mãe trabalhava na biblioteca. Eles me ensinaram a amar os livros e a ver a beleza nas coisas mais simples. Infelizmente, eles já não estão mais entre nós. Havia tanta sinceridade genuína em suas palavras que até mesmo Eleonora perdeu por um instante sua ironia. Ela não esperava uma resposta tão direta e desarmante. Marcos lançou um olhar rápido e surpreso para Eva, no qual, pela primeira vez, brilhou algo parecido com respeito. Ele viu não apenas uma garota assustada, desempenhando um papel, mas uma pessoa com um passado real e uma dor real. Desculpe, eu não sabia, disse Eleonora secamente, claramente irritada por sua investida não ter atingido o objetivo. O resto do jantar transcorreu em um silêncio tenso. No caminho de volta, ninguém disse uma palavra no carro. Eva olhava para as luzes da cidade passando e se sentia vazia. O teste havia sido aprovado, mas a que custo? Ela repetia sua resposta mentalmente, sentindo-se uma traidora em relação à memória dos pais, usando-os para sua mentira. Quando subiram para a cobertura, Marcos a acompanhou até a porta do quarto dela. Você se saiu muito bem, disse ele inesperadamente em voz baixa, quando ela já estava prestes a entrar. Eleonora pode ser insuportável. Ela sempre testa a resistência das pessoas. Estou apenas cumprindo minha parte do acordo, respondeu Eva sem se virar. Não, objetou ele. Você fez mais do que isso. Obrigado. Ela parou na porta, surpresa com essas palavras. Durante todo o dia, ela não ouviu nada dele além de ordens e instruções. Ela se virou e olhou para ele. Na penumbra do corredor, seu rosto não parecia tão severo e confiante. Havia um certo cansaço nele. Naquele momento, ele não era um milionário todo-poderoso, e ela não era sua noiva fictícia. Eles eram apenas duas pessoas envolvidas em um jogo muito complicado. Entre eles, surgiu a primeira faísca de compreensão, quase imperceptível, frágil e incerta. Boa noite, Marcos. Ela disse baixinho e desapareceu atrás da porta. Ficando sozinha no quarto enorme e luxuoso, Eva demorou muito para conseguir dormir. Ela se aproximou da janela panorâmica e olhou para a cidade que se estendia abaixo dela, como uma dispersão de pedras preciosas. Aquele mundo era estranho para ela, frio e assustador. Ela tirou da bolsa velha a única coisa que trouxera da vida anterior, uma pequena foto desgastada em que ela e Thomas riam, abraçando os pais. Era tudo o que lhe restava. As lágrimas voltaram a brotar em seus olhos. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pela vibração silenciosa do telefone, que estava sobre a mesinha de cabeceira. Ela olhou para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração deu um salto de ansiedade. Com os dedos trêmulos, ela abriu a mensagem. Uma foto apareceu na tela, e seus olhos escureceram. Era o quarto de Thomas no hospital. Seu irmão dormia, coberto por um cobertor, e a foto foi tirada de um canto escuro do quarto, como se alguém estivesse escondido lá e o observasse. E abaixo da foto havia uma frase curta e arrepiante. Eu sei onde ele está. Não se esqueça do seu dever. Um medo gelado paralisou Eva, expulsando de sua mente todos os pensamentos e sentimentos, exceto um: o medo avassalador pelo irmão. Ela deixou o celular cair no tapete macio
como se ele queimasse suas mãos. A foto e a frase curta abaixo dela não eram apenas uma ameaça. Eram uma demonstração de força, uma prova visível de que Vitor poderia chegar ao que ela tinha de mais precioso a qualquer momento. Ela passou a noite inteira sentada na cadeira perto da janela, sem fechar os olhos, olhando para a cidade indiferente à noite, sentindo-se minúscula e indefesa. Com os primeiros raios do amanhecer, ela teve a pesada constatação, como uma laje de granito, de que não podia mais esperar. Precisava agir imediatamente, antes que Vitor passasse das insinuações para ações concretas. De manhã, ela encontrou Marcos na sala de jantar. Ele tomava café e verificava as cotações da bolsa no tablet. Eva parecia tão pálida e exausta que ele desviou o olhar da tela e olhou para ela com fria curiosidade. "Você dormiu mal", constatou ele. "Espero que não seja por causa do jantar de ontem." "Marcos, preciso falar com você", começou ela, e sua voz tremia, apesar de todos os esforços para manter a compostura. Ela se aproximou da mesa, mas não se sentou, permanecendo em pé como uma suplicante. "Estou ouvindo", disse ele, colocando o tablet de lado e demonstrando com toda a sua postura que lhe dedicaria alguns minutos do seu precioso tempo. "É uma questão de dinheiro." Ela deixou escapar e imediatamente mordeu a língua, percebendo o quão terrível isso soou. Quer dizer, não exatamente dinheiro, mas as circunstâncias que mudaram. Marcos ergueu ligeiramente a sobrancelha e seu olhar instantaneamente se tornou duro e desconfiado. A calorosa centelha de compreensão que havia surgido entre eles na noite anterior desapareceu sem deixar vestígios. "Seja mais específica, Eva", exigiu ele. "Tenho uma agenda lotada hoje. Preciso do restante do dinheiro." Ela sussurrou, sentindo o rubor da vergonha tomar conta de suas bochechas. "O dinheiro para a cirurgia. Preciso dele agora. Urgentemente." Ele ficou olhando para ela em silêncio por alguns segundos, e ela não viu nada em seus olhos além de decepção e raiva fria. "Eu pensei que tivéssemos discutido tudo", disse ele. "O dinheiro para a operação será transferido para a clínica assim que a data exata for marcada. Nem um dia antes. Por que você precisa dele agora? Você tem mais alguma dívida que preferiu não mencionar?" "Não, o que você está dizendo?" ela protestou, assustada. "Não é isso. Entenda, é muito importante. É uma questão de segurança." "A segurança de quem?" ele perguntou insistentemente. "A sua. Alguém está ameaçando você. Aquele mesmo Victor. Eu já disse que resolveria esse problema." Eva queria desesperadamente contar tudo a ele. Mostrar a mensagem assustadora. Explicar que Victor não era apenas um pequeno extorsionário, mas um homem perigoso que não pararia por nada. Mas ela não podia. A vergonha e o medo paralisaram sua língua. Ela temia que Marcos, ao descobrir toda a verdade sobre o quão complicado e perigoso tudo era, simplesmente rescindisse o acordo, a expulsasse de casa e ela ficasse sozinha com essa ameaça, sem nenhuma chance de salvação. "Não posso explicar", ela conseguiu dizer. "Por favor, apenas acredite em mim." Marcos sorriu amargamente e levantou-se da mesa, elevando-se acima dela. "Acreditar em você", ele repetiu lentamente. "Eu acreditei em você quando você concordou com este acordo. Acreditei que você era uma pessoa em apuros, não mais uma caçadora de dinheiro fácil. Acho que estou começando a entender meu erro." Com essas palavras, ele pegou o paletó e se dirigiu para a saída. "Você não receberá o dinheiro", disse ele por cima do ombro. "E eu recomendo enfaticamente que você não toque mais nesse assunto. Você tem compromissos, Eva. Concentre-se em cumpri-los." A porta se fechou atrás dele, deixando Eva em um silêncio ensurdecedor na enorme sala de jantar. Suas palavras a feriram profundamente. Mentirosa. Caçadora de dinheiro. O desespero deu lugar ao pânico.
O tempo estava se esgotando e não havia saída. E então seu olhar caiu sobre uma caixinha de veludo deixada sobre a cômoda. O colar. O mesmo que ela usara no jantar da noite anterior. Marcos disse que ele pertencia à sua família e que apenas o emprestara para ela usar naquela noite. Mas agora ele estava ali, pesado, brilhando com o brilho frio dos diamantes. Uma ideia louca e desesperada surgiu em sua cabeça. Ela vestiu a roupa mais simples que tinha, escondeu o colar na bolsa e saiu do apartamento. Encontrou na internet o endereço de uma das joalherias mais famosas da cidade e foi até lá de táxi. Seu coração batia tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir. Ela se sentia uma ladra, uma criminosa, mas a ideia de seu irmão adormecido, sobre o qual pairava uma ameaça, lhe dava força. Um joalheiro idoso, de cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, examinou a joia com respeito. Um trabalho impressionante, disse ele, examinando as pedras com uma lupa. Este colar é da coleção Noite Estrelada. É uma peça muito rara, feita sob encomenda especial. Posso perguntar como você o adquiriu? É um presente, mentiu Eva, sentindo o rosto arder. Sou obrigada a vendê-lo. Preciso urgentemente de dinheiro. O joalheiro indicou o valor. Era uma quantia elevada, mas Eva compreendeu que era apenas uma pequena parte do seu valor real. Ainda assim, esse dinheiro seria mais do que suficiente para pagar a dívida e a operação. Eu aceito, disse ela apressadamente. Um minuto, mademoiselle. Preciso preparar os documentos, disse o joalheiro e retirou-se para a sala dos fundos. Eva esperou, apertando nervosamente a alça da bolsa. De repente, o telefone vibrou no bolso. Era Marcos. Ela desligou, mas ele ligou novamente. E no momento em que ela estava prestes a desligar o telefone, a porta da loja se abriu e ele apareceu na soleira. Seu rosto parecia uma máscara de gelo, mas seus olhos brilhavam com uma fúria tão intensa que Eva involuntariamente deu um passo para trás. Não acredito no que estou vendo, disse ele com uma voz baixa e mortalmente perigosa, caminhando lentamente em direção a ela. Eu lhe dei um teto, roupas, resolvo seus problemas, e você me paga com roubos. Marcos, não é o que você está pensando. Ela balbuciou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria devolver tudo. Eu com certeza teria devolvido. Devolvido! Ele riu com uma risada fria e maliciosa, aproximando-se do balcão e pegando o colar. Vendendo uma coisa que nem sequer lhe pertence. Eu me enganei em relação a você, Eva. Eu pensei que você estivesse apenas desesperada. Mas você acabou sendo uma mentirosa e ladra comum. Ele se virou para ela, e seu olhar estava tão cheio de desprezo que ela quis desaparecer. Nosso acordo está encerrado. Saia da minha casa, imediatamente. As palavras de Marcos a atingiram como um golpe físico, tirando o ar de seus pulmões. Saia daqui. Ladra! Elas ecoavam no silêncio ensurdecedor da joalheria. O avaliador idoso, que saíra do depósito com papéis nas mãos, parou no lugar, tornando-se testemunha involuntária daquela cena desagradável. Eva ficou parada, com a cabeça baixa, incapaz de dizer uma palavra em sua defesa. E o que ela poderia dizer? Que não era uma ladra, mas apenas uma irmã levada ao extremo, tentando salvar seu irmão de um monstro. Ele não acreditaria mesmo assim. Aos olhos dele, ela já estava condenada. Marcos, sem dizer mais nada, jogou algumas notas grandes sobre o balcão. Pelo incômodo, disse ele secamente ao joalheiro. Depois se virou e saiu da loja, sem sequer olhar para ela. A campainha da porta tocou, marcando o fim de seu breve conto de fadas, que na verdade era apenas uma gaiola dourada. Ela não se lembrava de como saiu para a rua. Seus pés se moviam por conta própria, levando-a sem rumo pelas calçadas movimentadas. O vestido luxuoso, no qual ela se sentia quase uma princesa pela manhã, agora parecia uma roupa ridícula. As pessoas passavam por ela, apressadas em seus afazeres,
e ninguém se importava com sua dor. Ela estava sozinha, completamente sozinha, expulsa da vida de outra pessoa, sem dinheiro, sem teto, com um monstro seguindo seus passos e com um irmão cuja vida estava por um fio. O desespero era tão grande que ela nem tinha forças para chorar. Um vazio frio e ensurdecedor se formou dentro dela. Ela vagou pela cidade por várias horas, até que seus pés a levaram ao mesmo parque onde Marcos a encontrou pela primeira vez. Ela se sentou no mesmo banco, que agora parecia o último reduto de sua vida passada. Apenas alguns dias atrás, ela estava sentada ali, esmagada e humilhada. Mas ainda tinha esperança. Agora, nem isso restava. Tudo desabou, transformando-se em cinzas. Ela havia perdido. Victor havia vencido. Esse pensamento era tão assustador e definitivo que Eva cobriu o rosto com as mãos e um primeiro soluço seco e abafado escapou de seu peito. Nesse exato momento, o telefone vibrou no bolso de seu vestido. Ela o tirou, esperando ver mais uma mensagem de Victor com uma nova ameaça. Mas na tela apareceu um número desconhecido, que ela, no entanto, reconheceu imediatamente. Era o número do telefone fixo do hospital. Ela sentiu um frio na barriga. Tinha medo de atender, com receio de ouvir algo que nem ousava pensar. Reunindo o que restava de sua força de vontade, ela deslizou o dedo pela tela. "Alô?", sussurrou ela com os lábios ressecados. "Eva, bom dia." Ouviu-se ao telefone uma voz masculina calma, mas muito séria. Ela reconheceu o Dr. Allen, o médico responsável pelo tratamento de Thomas. "Desculpe incomodá-la. Preciso falar com você urgentemente sobre seu irmão." Aconteceu alguma coisa. O coração de Eva deu um salto e começou a bater freneticamente. "Ele está bem." Infelizmente, não. Não havia nem um pingo de compaixão na voz do médico. Apenas uma constatação fria dos fatos. Durante a noite, Thomas teve uma hemorragia interna. Conseguimos estabilizá-lo, mas seu estado agora é considerado extremamente grave. Eva ouvia, e o mundo ao seu redor começou a se reduzir a um único ponto: a voz no telefone. "Fizemos um exame de emergência e os resultados não são animadores", continuou o médico. "O fragmento da vértebra que esperávamos controlar se deslocou e agora ameaça atingir terminações nervosas vitais. Qualquer demora adicional é mortalmente perigosa." "O que isso significa, doutor?" Sua voz tremia tanto que ela mal a reconhecia. "Significa, senhorita, que a operação que planejávamos agora não é apenas necessária em breve, mas urgente. Temos uma janela de no máximo 24 horas para realizá-la. Se perdermos esse tempo, as consequências podem ser irreversíveis. 24 horas. Essa frase atravessou a névoa de desespero em que Eva se encontrava como um raio. Consequências irreversíveis. O telefone caiu de sua mão enfraquecida e bateu com um baque surdo no chão, mas ela nem percebeu. O vazio dentro dela foi instantaneamente preenchido por um pânico ardente e primitivo. Não era mais medo por si mesma, nem humilhação, nem ressentimento. Era o terror animal de perder a única pessoa querida que lhe restava. Todo o resto, a dívida para com Victor, a raiva de Marcos, sua própria vida destruída, perderam todo o significado em um instante. Só existia Thomas e o relógio que contava implacavelmente os momentos de sua vida. Ela se levantou do banco. Não podia mais ficar sentada se lamentando. Não podia mais sofrer passivamente. Precisava agir, mesmo que parecesse loucura. Ela precisava voltar para Marcos, humilhar-se, rastejar de joelhos, implorar, fazer qualquer coisa, apenas para conseguir essa chance para o irmão. O orgulho que ela tentava desesperadamente manter se desfez diante da catástrofe iminente. Ela pegou o telefone do chão, com a tela quebrada, e saiu correndo. Ela não sabia exatamente onde procurá-lo, mas tinha uma pista. O lugar onde o viu pela primeira vez.
o enorme arranha-céu de vidro de sua corporação. Ela chegou ao centro da cidade a pé, exausta e desgrenhada, em seu vestido caro, mas já amassado e sujo. Ela parecia louca, como se tivesse fugido de uma festa alheia. O segurança na entrada do centro de negócios bloqueou seu caminho, lançando-lhe um olhar de desprezo. "Onde você vai, senhora?" Ele perguntou rudemente. "Não pode entrar assim." "Preciso falar com Marcos", ela disse, respirando com dificuldade. "Por favor, é muito urgente. É uma questão de vida ou morte." "Marcos está em uma reunião", respondeu o segurança com um olhar entediado. "E ele não recebe mendigos. Vá embora sem fazer barulho." Mas Eva não tinha intenção de ir embora. O desespero lhe deu uma força que ela nem imaginava ter. "Não vou embora até vê-lo", disse ela com firmeza, e sua voz soou metálica. "Você pode chamar a polícia, pode me expulsar à força, mas vou gritar para todo o corredor ouvir, e então você terá problemas muito maiores do que uma garota louca." O segurança ficou confuso por um momento com tanta insistência. Ele entrou em contato com alguém pelo interfone, dizendo algo baixinho no microfone. Eva esperou, pronta para tudo. Depois de alguns minutos, uma mulher de meia idade, a assistente pessoal de Marcos, desceu até ela. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou friamente. "Preciso falar com Marcos", repetiu Eva, olhando diretamente nos olhos da mulher. "Diga a ele que é sobre Thomas. Ele vai entender." A mulher a olhou com um olhar avaliador e, aparentemente, algo na expressão de Eva, em seus olhos cheios de desespero, a fez mudar sua decisão inicial. Ela acenou com a cabeça em silêncio e fez um gesto para que a seguisse. Subiram até o último andar em um elevador silencioso. Eva entrou em um enorme escritório com vista panorâmica da cidade. Marcos estava de pé perto da janela, de costas para ela. Ele não se virou. "Achei que tinha sido bem claro", disse ele com voz fria. "Não quero mais vê-lo." "Eu vou embora", disse Eva, com a voz embargada. "Vou embora para sempre e nunca mais aparecerei na sua vida. Mas primeiro me escute. Não por mim, mas por ele." Ela deu um passo à frente, e ele finalmente se virou lentamente. Seu rosto estava impenetrável, mas quando ele viu o estado dela, os cabelos despenteados, os olhos chorosos, a tela rachada do celular na mão, um lampejo de surpresa passou por seus olhos por uma fração de segundo. "Fale!" disse ele secamente. E ela começou a falar. As palavras saíram dela em um fluxo confuso e desesperado. Ela contou tudo, desde o início. Sobre o acidente do irmão, sobre como, em pânico, procurou dinheiro e encontrou Victor, sobre os juros exorbitantes, sobre a perda do emprego. Ela contou como Victor dobrou a dívida e como, na noite anterior, enviou-lhe uma foto de Thomas no quarto do hospital com uma ameaça. Ela pegou o telefone e mostrou a ele a mesma foto. "É por isso que pedi dinheiro a você esta manhã." Sua voz tremia por causa dos soluços contidos. "É por isso que fui vender o colar. Tinha medo de contar a você. Achei que me expulsaria se soubesse no que me meti. Fui tão tola." Ela ficou em silêncio, recuperando o fôlego, e deu o último e mais difícil passo. "Há uma hora, o médico me ligou", sussurrou ela. "Thomas está com hemorragia interna. Ele precisa de uma cirurgia de emergência dentro de 24 horas. Caso contrário..." Ela não conseguiu terminar. Lágrimas brotaram de seus olhos e ela cobriu o rosto com as mãos, tremendo em soluços silenciosos. Ela contou toda a verdade. Não havia mais nada a esconder. Ela estava diante dele, completamente abatida, sem pedir nada, apenas esperando a sentença final. Marcos ficou em silêncio. Ele pegou o celular das mãos dela e ficou olhando por um longo tempo para a foto, depois para a conversa com Victor. Seu rosto não expressava nenhuma emoção. Ele se transformou em uma máscara fria, esculpida em pedra. A raiva que fervilhava dentro dele na joalheria se apagou.
dando lugar a algo muito mais sombrio e perigoso. Ele caminhou lentamente até sua mesa, colocou o telefone e olhou para Eva. Seu olhar era pesado e penetrante. "Eu ouvi você", ele disse finalmente, e sua voz era baixa e calma, o que era muito mais assustador do que um grito. "Agora você vai me ouvir." Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas pelo silêncio ensurdecedor do escritório. "Vou pagar pela cirurgia do seu irmão, agora mesmo. Mas nosso acordo não está cancelado. Ele apenas muda as condições. Você vai me ajudar a atrair esse Vitor para a armadilha." Eva olhou para ele atordoada, com os olhos cheios de lágrimas, sem entender completamente o significado das últimas palavras. Ela esperava qualquer coisa, outra explosão de raiva, uma recusa fria, uma ordem para sair imediatamente. Mas não isso. Ele falava sobre uma armadilha, sobre ajuda, e seu rosto estava absolutamente calmo e concentrado. Toda a ofensa pessoal parecia ter evaporado, dando lugar à perspicácia de um predador que havia traçado um novo objetivo. Sem fazer mais perguntas, Marcos se aproximou de sua mesa, apertou o botão do seletor e proferiu algumas frases curtas dirigidas ao seu assistente. Ele mencionou o número da conta da clínica e a quantia que faria Eva estremecer se ela ainda fosse capaz de sentir alguma emoção. Terminando a conversa, ele se virou para ela. "O dinheiro estará no hospital dentro de 1 hora", informou ele, como se estivesse falando sobre a compra de um maço de cigarros. "O Dr. Allen receberá tudo o que é necessário para a operação. Seu irmão está seguro. Agora vamos passar a nossa parte do acordo." Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Eva sentou-se obedientemente, sentindo que suas pernas trêmulas mal conseguiam sustentá-la. Se pessoas como Victor só entendem a força e temem apenas uma coisa quando são encurraladas como ratos, começou Marcos, andando pela sala. Seus movimentos eram suaves e precisos, como os de uma pantera. "Vamos dar a ele o que ele mais quer, a ilusão de um ganho fácil, e então fecharemos a gaiola." Ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. "Você vai ligar para ele. Diga que conseguiu o dinheiro, toda a quantia, até o último centavo. Diga que seu noivo rico era um idiota e que você conseguiu roubar dele o que precisava. Isso deve lisonjear o ego dele e diminuir sua vigilância." Eva ouvia, e o medo de Vitor começou a se misturar com um sentimento novo, um tremor diante da fria calculista desse homem. "Marque um encontro com ele aqui, neste prédio, em uma das salas de reunião no andar térreo", continuou Marcos. Diga que você tem medo de se encontrar com ele na rua e que aqui, sob as câmeras, você se sentirá segura ao entregar uma quantia tão grande. Ele morderá a isca, porque isso parecerá uma demonstração de fraqueza e estupidez da sua parte." "E depois?", sussurrou Eva. "Depois, você vai entregar a ele a maleta com o dinheiro. E durante a conversa, vai provocá-lo para que ele faça ameaças. Vamos gravar cada palavra dele. Minha equipe de segurança estará esperando atrás da porta. Assim que ele pegar o dinheiro e fizer pelo menos uma ameaça, vamos prendê-lo, em flagrante." O plano era simples e, ao mesmo tempo, diabolicamente preciso. Eva olhou para Marcos, e em seu olhar havia uma pergunta silenciosa. "Por que você está fazendo tudo isso?" Ela finalmente se atreveu a perguntar. "Você poderia simplesmente me dar o dinheiro e nunca mais me ver." Ele ficou em silêncio por um momento, aproximando-se da janela panorâmica e olhando para a cidade. "Porque não suporto quando alguém tenta jogar seus jogos sujos no meu território", disse ele baixinho, mas com uma confiança tão firme que Eva sentiu um arrepio na espinha. Ele ousou ameaçar uma pessoa que está sob minha responsabilidade, mesmo que temporária. Isso eu não perdoo. Na mesma hora, do outro lado da cidade, em sua luxuosa casa de campo, Eleonora terminava uma ligação. Seu rosto expressava uma mistura de repulsa e triunfo. "Você tem certeza dessa informação?", perguntou ela ao seu interlocutor.
um detetive particular chamado Frank. Com certeza, senhora, respondeu uma voz masculina rouca ao telefone. Eu verifiquei todos os dados. Uma garota chamada Eva, órfã, irmão mais novo à beira da invalidez após um acidente recente. Não há nenhuma galeria por lá. Até recentemente ela trabalhava como garçonete em uma lanchonete barata, de onde foi demitida. Nas últimas semanas, ela vendia alguns doces na rua, como uma mendiga comum. E o mais interessante é que ela tem uma dívida enorme com um cara muito desagradável do meio criminoso. Eleonora ouvia e suas piores suspeitas não apenas se confirmavam, como ganhavam detalhes horríveis e repulsivos. Tudo era mentira. A comovente história sobre pais professores, o trabalho na galeria, a modéstia e a timidez, tudo isso era apenas uma encenação para seu irmão ingênuo e confiante. Meu irmão sabe disso? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Duvido, senhora, respondeu o detetive. Ao que tudo indica, ela é muito hábil em enganá-lo. Um esquema clássico. Encontrar um homem rico, comover-lhe o coração com sua história trágica e tirar o máximo de dinheiro possível. Obrigada, Frank, disse Eleanor friamente. Envie a conta para o meu e-mail. Eu pagarei. Ela encerrou a ligação e ficou sentada imóvel por alguns minutos, olhando pela janela para seu jardim impecável. Sua raiva fervia em seu peito. Raiva daquela garota que ousou enganar sua família e de Marcos, que, cego por mais um caso amoroso, se deixou enganar de forma tão tola. Ela não podia permitir isso. Ela precisava abrir os olhos dele para a verdade imediatamente, antes que essa vigarista causasse danos irreparáveis à reputação ou ao patrimônio deles. Ela se levantou decidida, pegou a bolsa e as chaves do carro. Ela dirigiu-se ao escritório do irmão, com o rosto duro e decidido, como um comandante indo para a batalha. Ela estava determinada a pôr um fim a essa farsa ainda hoje. A preparação para a operação levou menos de 1 hora. Marcos agiu com a eficiência fria de uma máquina. Ele fez algumas ligações e um homem alto e forte, vestindo um terno formal, o chefe de sua segurança, apareceu em seu escritório. Marcos resumiu o plano para ele, que acenou com a cabeça em silêncio e se retirou para preparar seu pessoal e o equipamento de gravação. Eva ficou sentada na cadeira, como se estivesse sonhando, observando esses preparativos. Seu estado emocional estava no limite. Ela passou do desespero total para um alívio ensurdecedor por Thomas, e agora era tomada por um novo medo gelado diante da conversa que teria com Victor. Não vou conseguir, ela disse baixinho quando ficaram sozinhos. Minha voz vai tremer, ele vai perceber tudo. Marcos se aproximou dela e sentou-se na beirada da mesa, ficando ao mesmo nível dela. Ele tirou do bolso um minúsculo fone de ouvido quase invisível, da cor da pele. Você vai conseguir, disse ele, com uma suavidade muito maior do que ela esperava. Porque estarei em contato com você a cada segundo. Vou lhe dizer o que responder. Sua tarefa é simplesmente repetir minhas palavras. Pense no seu irmão. Pense que, em 1 hora, esse homem desaparecerá para sempre da sua vida. Ele colocou cuidadosamente o fone no ouvido dela, e seus dedos tocaram seu cabelo por um instante. Esse gesto breve, quase casual, foi inesperadamente caloroso e encorajador. Ela ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez, viu em seu olhar não raiva, desprezo ou frieza calculista, mas algo parecido com compaixão. Está pronta? Ele perguntou. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Marcos se afastou para sua mesa e ligou o viva-voz do telefone dela. Ele discou o número de Victor. Seguiram-se longos e agonizantes toques. Eva cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. Finalmente, do outro lado da linha, alguém atendeu. O que mais você quer? Rosnou a voz familiar e rude ao telefone. Eva congelou, incapaz de dizer uma palavra. Fale,
sussurrou Marcos calmamente em seu ouvido. Eu tenho o seu dinheiro. Eu tenho o seu dinheiro. Ela repetiu obedientemente como um eco, e sua própria voz lhe pareceu estranha. Houve silêncio na linha por alguns segundos, e então ouviu-se uma risada desagradável. É mesmo? Onde você o encontrou, boneca? Roubou alguém? Meu noivo acabou sendo um completo idiota, ditou Marcos. Eu peguei o que precisava. Ele nem percebeu. Meu noivo, repetiu Eva, tentando dar um tom de desprezo à sua voz. Ele acabou sendo um completo idiota. Eu peguei o que precisava. Ele nem percebeu. Do outro lado da linha, ouviu-se outra risada, desta vez alta e presunçosa. Eu disse que todos esses ricos são iguais. Muito bem. Onde e quando? Não vou me encontrar com você na rua, continuou Marcos. É uma quantia muito alta. Tenho medo. Venha ao escritório dele. Há câmeras por toda parte. Estarei seguro. Eva repetiu isso também, palavra por palavra. Vitor hesitou por um momento, o que ficou evidente pelo seu silêncio. Por que eu deveria ir ao covil do seu idiota? Perguntou ele com desconfiança. Porque se você não vier, eu devolverei o dinheiro, sussurrou Marcos com severidade. E farei uma denúncia à polícia por ameaças. Escolha. Eva reuniu toda a sua força de vontade e disse essa frase com firmeza e confiança. Isso funcionou. A ganância e a confiança na própria impunidade superaram a cautela. Tudo bem, ele disse. Estarei no seu centro de negócios em 1 hora. E se for alguma armadilha, culpe a si mesma. Ele desligou o telefone. Eva recostou-se na cadeira, sentindo um grande tremor percorrer seu corpo. A primeira parte do plano estava cumprida. Restava a parte mais assustadora: esperar. De repente, sem bater ou avisar, a porta do escritório de Marcos se abriu e Eleonora apareceu na soleira. Seu rosto estava distorcido pela raiva e pela justa alegria. Ela nem sequer olhou para Eva, fixando todo o seu olhar irado no irmão. Marcos, precisamos conversar imediatamente, disse ela entrando no escritório e jogando uma pasta fina de couro caro sobre a mesa dele. A sós. Ela olhou expressivamente para Eva, dando a entender que ela deveria se retirar imediatamente. O que aconteceu, Eleonora? Perguntou Marcos calmamente, sem se mover do lugar. Eva pode ficar. Não temos segredos dela. Essa resposta claramente irritou Eleonora. Ah, não há segredos, disse ela com sarcasmo. Então, talvez sua preciosa noiva nos conte em qual galeria ela trabalha. Ou talvez ela nos conte sobre suas enormes dívidas com algum criminoso. Ela abriu a pasta e jogou com força várias fotos na mesa diante de Marcos. Em uma delas, Eva estava na rua com uma cesta de doces. Na outra, ela estava na entrada de uma lanchonete barata. Aqui está sua noiva, Marcos, gritou Eleonora. Uma vendedora de rua miserável, cheia de dívidas. Ela te enganou desde o primeiro minuto. Toda a história dela é uma mentira inventada para te comover e tirar dinheiro da nossa família. Eva estava sentada, encolhida na cadeira, e cada palavra de Eleonora a atingia como um chicote. Ela esperava que Marcos se levantasse, que seu rosto se contorcesse novamente de raiva, como naquela vez na joalheria. Mas ele permaneceu surpreendentemente calmo. Ele nem sequer olhou para as fotos, continuando a olhar para sua irmã com um leve cansaço. Ele deixou que ela se expressasse, esperando até que sua tirada irada se esgotasse. Você terminou? Ele perguntou baixinho, quando ela se calou, respirando pesadamente. Quero que ela saia imediatamente deste prédio e da sua vida, exigiu Eleanor. Marcos levantou-se lentamente da mesa, aproximou-se da irmã e olhou-a diretamente nos olhos. Não, disse ele, apenas uma palavra. E então acrescentou, olhando para o rosto atordoado dela. Eu sei de tudo, Eleonora. Sei absolutamente tudo sobre ela desde o primeiro dia. Naquele exato momento, o seletor soou baixinho em sua mesa, e a voz do assistente disse: Senhor Marcos, você tem uma visita chamada Victor. Ele diz que tem uma reunião marcada com a senhorita.
Eva. A frase do assistente caiu no silêncio retumbante do escritório como uma pedra em um lago tranquilo. Eleonora ficou paralisada no lugar, com a boca entreaberta, sua tirada irada interrompida no meio da frase. Ela transferiu seu olhar atordoado do rosto impenetrável do irmão para Eva, mortalmente pálida. Eu sei de tudo. Essas palavras destruíram completamente sua visão de mundo, transformando sua revelação triunfante em uma farsa absurda. Ela queria dizer algo, fazer 1000 perguntas, mas Marcos a antecipou, fazendo um gesto quase imperceptível com a mão, pedindo silêncio. Leve-o para a sala de reuniões 7, disse Marcos em voz calma ao interfone. E certifique-se de que lhe ofereçam água. Nós já descemos. Ele desligou o interfone e olhou para a irmã. Seu olhar era frio como gelo. Se você fizer uma cena agora, Eleonora, nunca vou te perdoar, disse ele baixinho, mas com uma força tão ameaçadora que ela involuntariamente deu um passo para trás. Agora você vai simplesmente sentar nessa cadeira e observar em silêncio. E fará todas as perguntas depois, se ainda tiver alguma. Sem esperar por uma resposta, ele se aproximou de Eva, que estava sentada, agarrada aos braços da cadeira, e parecia transparente de medo. Ele estendeu a mão para ela. Está na hora, disse ele suavemente. Lembre-se do que eu disse. Estou aqui. Eva olhou para a mão estendida dele, depois para os olhos dele, e viu ali uma confiança tão inabalável que parte dela se transmitiu a ela. Ela colocou a mão fria e trêmula na dele, e ele apertou os dedos dela com firmeza, mas de forma encorajadora. Juntos, eles saíram do escritório, deixando Eleonora completamente confusa e sozinha. Ela se sentou na cadeira com as pernas bambas, tentando entender o que estava acontecendo. Seu irmão, que ela considerava ingênuo e cego, não apenas sabia a verdade, mas também parecia estar controlando essa situação estranha e assustadora. Eles desceram no elevador em silêncio total. Marcos não soltava sua mão, e esse simples toque era para Eva, a única âncora em um mar turbulento de medo. Ele a levou até uma porta maciça de vidro fosco, com o número 7. Atrás dela, esperava o homem que tinha sido seu pesadelo nas últimas semanas. Não consigo, sussurrou ela quando ele parou diante da porta. Consegue, respondeu ele, igualmente baixo. Aperte este botão assim que ele começar a ameaçar. É um sinal para a minha segurança. E não tenha medo, eu ouço cada palavra. Ele mostrou a ela um pequeno botão, camuflado como um broche em seu vestido. Em seguida, afastou-se para a parede, onde havia um grande quadro, e posicionou-se de forma a não ser visto do corredor, mas a poder ver a porta da sala de reuniões. Eva respirou fundo, imaginou o rosto de Thomas e empurrou a porta. Victor estava sentado atrás de uma longa mesa de negociações, recostado em uma poltrona de couro cara. Ele parecia completamente deslocado naquele ambiente de negócios estéril. À sua frente, havia um copo de água. Ao ver Eva, ele sorriu predatoriamente. Bem, olá, minha devedora, disse ele, olhando-a de cima a baixo. Você se deu bem. Terno, escritório. Gostou de viver com tudo pronto. Eva aproximou-se silenciosamente da mesa e colocou sobre ela uma pesada maleta prateada que Marcos lhe dera antes de sair. Aqui está tudo o que eu te devo, disse ela, tentando não deixar a voz tremer. Pode contar. Victor abriu as travas e abriu a maleta. Seus olhos brilharam avidamente ao ver as notas empilhadas ordenadamente. Ele não precisou contá-las. Bastou-lhe uma olhada. Isso sim é uma abordagem profissional, disse ele com satisfação, fechando a tampa. E seu rico idiota nem percebeu a falta. Peça a ele um recibo, disse a voz de Marcos em seu ouvido. Eu preciso de um recibo, disse Eva. De que não te devo mais nada. Victor deu uma gargalhada alta. Que recibo, boneca? Você está vivendo um conto de fadas. Entre nós não há recibos. Ele levantou-se da mesa,
Pegou a pasta e dirigiu-se para a porta. Pare-o, ordenou Marcos. Diga que, se ele não lhe der o recibo, você irá à polícia. Espere, gritou Eva, e sua voz se fortaleceu. Se você não me der o recibo, irei agora mesmo à polícia e contarei tudo a eles. Sobre as ameaças, sobre o chantagem. Victor se virou lentamente. O sorriso desapareceu de seu rosto, dando lugar a uma expressão de fúria animalesca. Ele jogou a pasta no chão e deu alguns passos em direção a ela, pairando sobre ela com sua figura imponente. Você perdeu completamente o medo, ele sussurrou bem perto do rosto dela. Acha que, por estar usando um vestido caro, pode fazer o que quiser. Você esqueceu quem você é. Vou acabar com você e com o seu irmão aleijado junto com você. Ninguém vai notar que vocês desapareceram. No momento em que Victor proferiu a última frase, ameaçando o que Eva tinha de mais precioso, algo dentro dela se quebrou. Todo o medo que a paralisava há semanas evaporou-se instantaneamente, dando lugar a uma raiva fria e vibrante. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e em seu olhar não havia mais nenhum traço de timidez ou súplica. Era o olhar de uma pessoa que não tinha mais nada a perder. Ela fez o que ninguém esperava dela, nem Victor, nem mesmo Marcos, que ouvia cada palavra no fone de ouvido. Ela apertou o botão disfarçado de broche, mas isso era apenas parte de sua resposta. Você esqueceu com quem se meteu, disse ela em voz baixa, mas clara, com um tom de determinação. Victor ficou momentaneamente surpreso com tanta ousadia, mas isso só aumentou sua raiva. Ele se preparou para bater nela, dar-lhe um tapa e colocá-la no lugar. Mas sua mão ficou parada no ar. A porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo e dois homens fortes, vestindo ternos elegantes, da equipe de segurança de Marcos entraram na sala como sombras. Eles se moviam rapidamente, de forma coordenada e silenciosa. Um deles torceu o braço de Victor para trás, fazendo-o gritar de dor e surpresa, enquanto o outro pegava a maleta do chão. Victor olhou para eles com olhos enlouquecidos, sem entender o que estava acontecendo. Seu rosto se contorceu de raiva e da percepção de que havia caído em uma armadilha. O que é isso? Rosnou ele, tentando se libertar do aperto de ferro do segurança. São suas travessuras, seu canalha. Vou te encontrar, nem que seja debaixo da terra. Nesse momento, Marcos apareceu na porta. Ele entrou na sala devagar e calmamente, como um dono que veio colocar ordem em sua casa. Atrás dele, como uma sombra, estava Eleonora, completamente atordoada, com o rosto pálido como um lençol. Se eu fosse você, escolheria bem as palavras, disse Marcos, em tom calmo, parando diante de Victor. Porque cada palavra sua, desde o momento em que entrou neste prédio, foi gravada, incluindo ameaças diretas de morte a Eva e seu irmão. Ele acenou com a cabeça para um minúsculo microfone preso a um vaso de flores sobre a mesa. Os olhos de Victor se voltaram para o microfone, e seu rosto refletiu um terror genuíno. Ele percebeu que era o fim. Toda a sua bravata fingida evaporou-se instantaneamente. Foi tudo ela, gritou ele, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Ela me provocou. Essa vigarista me ofereceu dinheiro. Ela roubou de você e agora está tentando me culpar. Marcos lançou-lhe um olhar frio e desdenhoso. Você realmente acha que alguém vai acreditar nessa bobagem? Disse ele lentamente. Tenho gravações de suas ameaças anteriores. Tenho depoimentos de testemunhas. E nesta maleta, ele apontou para a maleta prateada nas mãos do segurança. Não há apenas dinheiro, mas notas marcadas, que foram preparadas especialmente para você. Isso se chama compra controlada, se você conhece o termo. Ele deu um passo à frente e sua voz soou metálica. Você cometeu um grande erro, Victor. Você entrou no meu território e tentou ameaçar meu pessoal. Eu não perdoo erros assim. De repente, em um último esforço desesperado, Victor conseguiu libertar uma das mãos. Movido por um instinto animal,
Ele não tentou fugir. Ele pegou uma pesada garrafa de água de vidro da mesa e, com um rugido furioso, atacou Eva, que estava mais perto dele. Ela congelou no lugar, sem tempo para reagir. Tudo aconteceu em um instante. Marcos, que estava ao lado, reagiu rapidamente. Ele empurrou Eva para o lado, recebendo o golpe. A jarra se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor em seu ombro, espalhando cacos pelo chão. Marcos cambaleou, mas se manteve em pé. O segundo segurança imediatamente desferiu um golpe curto e preciso em Vítor, que caiu no chão como um saco, perdendo a consciência. Não silêncio que se seguiu. Só se ouvia a respiração pesada. Eva olhou com horror para Marcos, para o seu paletó, que ficou instantaneamente encharcado de sangue. Marcos, você está ferido? Sussurrou ela, correndo para ele. É nada, só um arranhão, ele disse entre dentes. Mas era evidente em seu rosto que estava sentindo muita dor. Eleonora, que até então estava paralisada, finalmente se recuperou. Ela correu para o irmão, com o rosto cheio de medo e remorso. Meu Deus, Marcos, disse ela com voz trêmula. Precisamos chamar um médico. Não precisamos de médico, disse ele com firmeza, olhando não para a irmã, mas para Eva. O importante é que você está bem. Naquele momento, mais algumas pessoas da segurança e 2 policiais uniformizados entraram na sala de reuniões. Agitação, relatórios curtos, o barulho das algemas nos pulsos de Vítor, que já havia recuperado a consciência. Mas Eva não viu nem ouviu nada disso. Ela só olhava para Marcos, o homem que acabara de se colocar na frente dela sem hesitar, e compreendia que o estranho e falso acordo entre eles acabara de se transformar em algo real e muito perigoso. Enquanto a polícia e a segurança lidavam com o corpo inconsciente de Vítor, Eleonora, esquecendo sua raiva e suspeitas, agitava-se ao redor do irmão, tentando estancar o sangue com lenços de sua bolsa cara. Eva, por sua vez, deixando de lado qualquer constrangimento, rasgou decididamente a barra de seu vestido requintado, para fazer dele uma bandagem apertada e mais confiável. Marcos observava suas ações com uma estranha mistura de dor e admiração nos olhos. Ele não permitiu que chamassem uma ambulância, insistindo que seu médico pessoal fosse ao escritório e tratasse do ferimento no local. Quando Vítor finalmente foi retirado do prédio e uma relativa silêncio reinou na sala de reuniões, Eleonora se aproximou de Eva. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam cheios de lágrimas de vergonha. Perdoe-me, ela disse baixinho, e não havia nem um pingo da arrogância anterior em sua voz. Fui tão injusta com você. Me comportei de maneira horrível. Oh, tudo bem. Eva respondeu igualmente baixinho, aceitando suas desculpas, porque agora não havia lugar para velhas mágoas. Logo chegou o médico, e depois de examinar o ombro de Marcos, concluiu que o ferimento causado pelos cacos de vidro era bastante profundo, mas as artérias vitais não haviam sido atingidas. Depois de dar os pontos e fazer o curativo, ele mandou Eleanor para casa, prometendo que ele ficaria bem. Quando ficaram sozinhos no consultório, um silêncio constrangedor se instalou. A principal ameaça havia passado, o espetáculo havia terminado, e agora eles eram novamente apenas 2 estranhos. Nosso acordo está oficialmente encerrado, disse Marcos, quebrando o silêncio. Ele estava parado perto da janela, olhando para a cidade, e Eva não conseguia ver seu rosto. Vítor ficará preso por muito tempo. O dinheiro para a cirurgia do seu irmão foi transferido. Você está livre, Eva. Pode voltar para a sua vida. O coração de Eva se apertou dolorosamente. Livre. Ela sonhou com essa palavra por tanto tempo, mas agora ela soava como uma sentença. Ela percebeu que não queria ir embora. Ela não queria voltar para aquela vida onde não teria aquele homem complexo, autoritário, mas tão confiável. Não posso ir embora, ela sussurrou, dando um passo em direção a ele. Não depois do que você fez por mim, e não depois que você...
Me protegeu com seu corpo. Marcos se virou lentamente. Seu rosto refletia cansaço e dor, mas seus olhos a olhavam de uma maneira nova, calorosa e um pouco insegura. Eu não podia permitir que ele te fizesse mal, disse ele simplesmente. Eu prometi que você estaria segura. Foi mais do que apenas segurança, respondeu ela. Marcos, eu sei que tudo isso foi apenas um contrato, mas eu quero começar tudo de novo. Sem mentiras, sem acordos. De verdade. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo, como se tentasse ler em seus olhos a resposta para sua própria pergunta não expressa. Então, ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Eu também quero isso, disse ele muito baixinho, e sua voz não tinha mais nenhum tom autoritário, apenas sinceridade. Eu me apaixonei pelo seu sorriso forçado naquele primeiro dia, Eva. Mas agora eu só quero ver o verdadeiro. 6 meses se passaram. O vento quente do outono brincava com a placa brilhante de uma pequena, mas já incrivelmente popular confeitaria chamada Sorriso Verdadeiro. Lá dentro, atrás do balcão repleto de bolos e tortas elegantes, estava Eva. Ela ria enquanto conversava com um dos clientes, e seu sorriso era sincero e radiante. Com o tempo, ela havia se transformado de uma garota assustada e vulnerável em uma jovem mulher confiante, dona de seu próprio pequeno negócio, cuja ideia lhe fora dada por Marcos. Thomas, seu irmão, saiu da Copa. A operação foi mais do que bem-sucedida, e agora ele, completamente saudável e cheio de energia, ajudava a irmã em tudo, sendo seu principal apoio e orgulho. Um sedã preto familiar parou suavemente em frente à vitrine da confeitaria. Eva sorriu ainda mais ao ver Marcos ao volante. Ela passou os negócios para o irmão e saiu para a rua. Ele a encontrou no carro, e no olhar com que ele a olhou havia tanto amor e ternura que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Ela entrou no carro, e eles seguiram pelas ruas ensolaradas da cidade, de mãos dadas, como duas pessoas que se encontraram da maneira mais incrível e nunca mais pretendiam se separar.